compartilhar minha tela. Então, de novo, viu? Quero que vocês participem, quero que vocês comentem, quero que vocês me digam quando não estão entendendo. Desse jeito, participem tanto da aula, quanto das monitorias, quanto dos atendimentos comigo, para eu conseguir também detectar alguns problemas, para que a gente não precise esperar o dia da prova para eu ver aonde é que vocês estão com dificuldade. Bom, então vamos lá. Vamos lembrar, né? O que nós fizemos na aula passada, né? Na aula passada, acho que a principal coisa que nós fizemos foi ter motivado a definição de derivada, né? Onde nós vimos 3 coisas que aparentemente são distintas, que é o conceito de reta tangente, de velocidade, de taxa de variação. E nós vimos que todas elas têm um objeto em comum, que é a derivada, certo? E, então, isso nos chama a atenção que é importante estudar esse objeto. Deixa eu lembrar, então, o que é esse objeto derivada, né? O que é, primeiro, né? Eu pego uma função dada, uma função f e um ponto A pertencente ao domínio da f, nós vimos como definir a derivada, né? Na verdade, nós definimos, dizemos que f é diferenciável em A quando existe esse limite aqui, limite de x indo a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Nós vimos que esse limite aqui coincide com esse limite aqui, limite de h indo a zero, de f de A mais h, menos f de A sobre h. E a esse limite, quando ele existe, nós dizemos que ele é a derivada do A, certo? Então, dizer que a função é derivável ou diferenciável num ponto A, significa que esse limite existe. E quando esse limite existe, eu chamo ele de derivada da f no A. Bom, nós também na aula passada vimos como que a partir de uma função, eu defino uma nova função, que é a função derivada. Observa que o que eu tenho acima é a derivada num ponto, e depois, agora, eu tenho uma função derivada, certo? Bom, o maior objetivo da aula de hoje é calcular um monte de derivadas, certo? O nosso maior objetivo na aula de hoje vai ser calcular derivadas. Mas antes de calcular essas derivadas, eu vou querer fazer um resultado técnico, que vai, inclusive, ajudar a gente a calcular várias derivadas. Porque assim como o limite, as derivadas, o que nós faremos é, vamos calcular as derivadas de algumas funções e depois nós vamos utilizar propriedades algébricas para conseguir calcular mais derivadas, certo? E para demonstrar algumas dessas propriedades algébricas, nós vamos precisar desse teorema aqui. Bom, mas esse teorema que eu vou fazer agora, ele já tem uma natureza por si só de importância, porque ele vem responder a seguinte pergunta: existe alguma relação entre ser diferenciável em A e ser contínua em A? Bom, e a resposta dessa pergunta é esse teorema. A resposta é sim. Qual que é a relação? A relação é, se uma função ela é diferenciável em A, então ela é contínua em A, certo? Então, esse é o resultado. Se f é diferenciável em A, então f é contínua em A, certo? Bom, já está subentendido, né? Como ela é diferenciável em A, o que precisa, né?
esse A precisa estar no domínio, certo? Bom, então esse A já está no domínio. O que precisa acontecer para a função ser contínua no A? Bom, para isso nós precisamos mostrar. Bom, alguém quer dizer? O que precisa acontecer para a função ser contínua no A? Tem três coisas, né? O A Três pertence coisas. ao domínio. Isso, o A já está no domínio, que nem eu falei. Se ela é diferenciável no A, então o A já está no domínio. Tem que Depois, existir o f de A e tem que existir o limite de x indo a A. De f de x. Para existir o f do A, basta o A estar no domínio. Depois tem que existir o limite de f de x com x indo a A, e esse limite tem que ser igual ao f do A. Então, o que eu vou mostrar é que esse limite de f de x com x indo a A, dá o f do A, quando a f é diferenciável no A, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, como f é, eu vou usar a propriedade que ela é diferenciável, certo? Como f é diferenciável em A, temos... O que significa, né? Acabei de escrever. Eu tenho que o limite de x indo a A, de f de x menos f de A, sobre x menos A, é igual, existe, né? E ele é igual a esse número, que eu chamo de derivada da f no A, certo? Então, vamos lá. Eu tenho esse limite aqui, eu conheço esse limite. E a partir desse limite, eu quero mostrar que esse limite aqui acontece. Tá bom? Esse é o objetivo da demonstração. Então, vamos lá. Então, para calcular o limite verde, eu vou fazer o seguinte. Deste modo. Eu vou ter, então, que o limite de x indo a de f de x é igual. Bom, olha só o limite de baixo, né? Compara o limite de baixo com o de cima. Os dois são limite de x indo a A. Maravilha. Já tenho, então, aqui limite de x indo a A. Agora, vamos lá. Eu quero fazer aparecer os termos do limite em amarelo. Observa que você tem uma diferença aqui de f de x menos f de A. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aparecer essa diferença. Aqui eu tenho só f de x, certo? Mas f de x, concorda? Todo mundo concorda comigo que f de x é igual a f de x mais zero? Né? Não tem nenhuma dificuldade com isso. Agora, concorda comigo que zero é a mesma coisa do que menos f de A mais f de A? Todo mundo concorda comigo? O que eu fiz foi só somar zero. Não fiz nada demais. Só que, qual que é a importância de eu ter somado zero? É que aqui em cima, ó, eu tinha a diferença de f de x menos f de A. E agora eu tenho essa diferença aqui, de f de x menos f de A. Tá bom? Essa foi a grande importância de ter somado zero. Então, eu tenho esse cara aqui. Bom, mas agora, olha só o de cima. É f de x menos f de A dividido por x menos A. Então, eu quero fazer aparecer esse dividido como por x menos A. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu quero fazer aparecer essa divisão. Para fazer aparecer essa divisão, eu vou fazer uma multiplicação por 1. F de x menos f de A vezes 1. Mas, bom, de novo, né? Vou fazer vezes 1. Eu quero fazer aparecer x menos A. Então, o que eu vou fazer? 1 é a mesma coisa do que x menos A sobre x menos A. Todo mundo concorda com isso? Tá bom? Lembrando que, como eu estou calculando o limite de x indo a A, o x que eu estou pegando aqui é diferente de A. Logo, o denominador aqui é diferente de zero, tá? Muito bem. Agora, eu utilizo propriedade de fração e posso reescrever essa fração como sendo f de x menos f de A
sobre x menos a vezes o x menos a mais o f do a. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade de limite. O limite da soma é a soma dos limites. Então, esse limite aqui vai ser o limite dessa parcela mais essa parcela. Bom, essa segunda parcela é uma constante. Então, já dá f de a. Aí, aqui na parte de vermelho, na primeira parcela, eu vou usar a propriedade que o limite do produto é o produto dos limites. Mas esse limite aqui, ele vai para onde? Ora, esse primeiro cara é o que eu escrevi acima. Olha aqui, é o limite em amarelo. Ele é f' de a. Então, esse cara está indo para f' de a. Tudo bem? E essa primeira parcela, então, aqui, ó, foi para f' de a. E a segunda parcela? Bom, a segunda parcela é o limite de x menos a. Isso vai para a menos a e a menos a dá zero. Então, para onde foi esse limite, usando as propriedades algébricas? Esse limite foi para f' de a vezes 0 mais f de a. Bom, 0 vezes f' de a dá 0, mais f de a, isso vai dar f de a. Então, eu acabei de demonstrar o que eu queria. Acabei de mostrar que o limite de f de x com x indo a a dá o f de a. E que nem eu observei acima, aqui nessa parte verde, isso é suficiente para mostrar que a f é contínua no a. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida no enunciado ou na demonstração desse teorema? Não? Muito bem. Eu achei bonito. É muito interessante, né? Muito interessante, bem construtivo. Muito bem, então, pessoal. Então, vamos continuar. Como eu falei, né? Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular derivadas. E para isso, que nem com limite, eu vou primeiro começar a fazer a derivada de algumas funções elementares. Então, o primeiro exemplo que eu vou calcular de derivada é da função mais simples possível. Qual que é a função mais simples que existe? É a função constante. Então, nós vamos começar hoje com um exemplo da derivada da função constante. Então, seja C uma constante e f de x é a função constante igual a c, certo? O exercício é calcule f' de x. Então, eu vou calcular a derivada da função constante. Bom, esses mais elementares, né? De novo, é bom repetir isso. Esses exemplos mais elementares, nós vamos fazer pela definição e depois, usando esses mais elementares com as propriedades algébricas, eu vou tirando as demais derivadas. Bom, então eu vou fazer assim, esse daqui, ó. Eu quero calcular essa f' de x, né? Então eu faço assim, ó, dado x pertencente aos reais. Por que eu estou pegando x pertencente aos reais? Porque o domínio da função constante é todos os reais. Dado x pertencente aos reais, que é igual ao domínio da f, temos. Porque a primeira coisa que tem que acontecer para poder calcular a derivada, né, é o ponto estar no domínio. Muito bem. Então, quem vai ser a derivada? Vai ser o limite de h indo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tudo bem? Essa é a definição de derivada. Mas quem é a f de x mais h? Bom, a minha função ela é constante. Então, em todo ponto, o f de qualquer coisa dá essa constante c. Então, eu vou ter c aqui, menos f de x é o quê? É constante também. Tudo isso dividido por h. Ora, então eu vou ter c menos c. C menos c dá o quê? Dá zero, certo? Então, eu vou ter limite de h indo a zero, de zero dividido por h. Mas isso é, então, limite h indo a zero. 0 dividido por h, para qualquer número, isso dá zero. Lembrando
que como eu estou calculando o limite de h indo a zero, esse h do limite, ele não é zero, ele está próximo do zero, mas não é zero. Por isso tem sentido eu escrever essa fração. Opa, escrevi errado aqui. É 0 dividido por h dá zero. Agora eu tenho o limite de constante nula. O limite da constante nula é a própria constante. Tá? Que dá zero. Então, portanto, a derivada da função constante é sempre zero. Tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida aqui nesse exemplo? Não? Tudo bem. Eu quero agora só lembrar, eu acho que eu já falei na aula passada, mas vamos lembrar das notações, né? Lembrando notações. Então, nós vimos na aula passada essas notações aqui, só para a gente lembrar. A f' de x, eu também posso escrever ela como d de x e f no ponto x. E em alguns momentos eu falei que eu poderia até usar essa notação aqui, tá? Essa notação não é muito usual, mas pode ser que eu utilize ela. Então, o que esse exemplo acima está me dizendo? Então, usando essa notação, esse exemplo acima está me dizendo que dx da função nula, bom, também em alguns momentos eu posso usar também essa notação aqui, d dx de f de x, tá? São todas as notações usuais. Então, o que esse resultado está me dizendo? É que a derivada da função nula é zero, ou seja, d dx do zero, ou da constante, a derivada da função constante é nula, ou seja, d dx da constante dá zero, tá bom? Muito bem. Agora, próximo exemplo. Vamos numerar os exemplos, vai. Esse aqui é o exemplo 1. É bom que numera, que daí mostra que fez bastante exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, pergunto para vocês, quem é o d dx da função identidade x? Quem que é a derivada de x? Vejamos. Solução. Bom, o d dx da função x vai ser o quê? Vai ser limite de h indo a zero, sempre a mesma coisa, f de x mais h menos f de x sobre h. Nesse caso aqui, né, no exemplo 2, eu não defini quem que é f. Então, vou colocar aqui, quem é f? F é a função f de x igual a x, certo? Então, quer dizer que a derivada vai ser o limite de h indo a zero de x mais h menos x dividido por h. Então, quem vai ser a derivada da função identidade? Vai ser o limite de h indo a zero. Olha aqui, ó, x menos x dá zero. Então, vai ser 0 mais h, que dá h dividido por h. Mas h dividido por h dá quanto? Dá 1. Aqui eu escrevi. H dividido por h dá 1. Aí eu tenho agora, então, o limite da função constante. O limite da função constante é sempre a própria constante. Então, quer dizer que o limite da função x, a derivada da função x é 1. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Exemplo 3. Agora, eu vou fazer seja f de x igual a x ao quadrado. Calcule f' de x. Quem é a derivada da x ao quadrado? Vejamos. Solução. Vou só deixar azul aqui para ficar mais bonitinho. Solução. Então, dado
x pertencente aos reais, lembrando que os reais é o domínio dessa função f, temos a f' de x vai ser o quê? De novo, é sempre a mesma coisa, limite de h indo a zero do f de x mais h. Aqui, para ser mais direto, já vou colocar aqui x mais h ao quadrado menos f de x, tudo que é o próprio x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Então, esse cara vai ser o quê? Limite de h indo a zero. Eu vou abrir esse quadrado de cima. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui limite de h indo a zero. X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero, certo? Então, eu vou ficar aqui com 2xh mais h ao quadrado sobre h. Observa que eu tenho um termo comum aí, que é o h no numerador. Então, eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar 2x mais h vezes 2x mais h vezes h, tudo isso dividido por h. Agora, então, simplificando, eu vou ter limite de h indo a zero de 2x mais h. Limite da soma é a soma dos limites, né? Observa que o primeiro é 2x, não depende de h, então vai dar 2x. O segundo é h. h indo a zero, esse cara vai para zero. Então, a derivada vai ser 2x. Então, quer dizer que a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá bom? Legal, né? Agora, vamos ver mais um. Agora, e se eu pegar um outro qualquer? Pega um n natural qualquer. E pega f de x igual a x elevado a n. Calcule f' de x. Quanto que vai dar esse cara? Bom. Bom. Solução. Bom, o caso n igual a 1. Vou só numerar aqui o exemplo 4. O caso n igual, você pode até pensar n igual a 0, n igual a 0, n igual a 1 e n igual a 2, já foram feitos. Certo? Esses casos já foram feitos. Agora, eu vou fazer os demais. Aonde é que os casos já n igual a 2 está aqui? Ó, x elevado a 2 está aqui. O caso n igual a 1 está aqui. X elevado a 1 é a mesma coisa do que x, certo? Então, x elevado a 1 já está aqui, porque x elevado a 1 é a mesma coisa do que x. E o x elevado a 0 já foi feito porque ele é a constante. Por quê? X elevado a 0 é a constante 1. Então, o x elevado a n, para n igual a 0, 1 e 2 já foram feitos. Agora eu vou fazer os demais. Como que eu faço os demais? Eu faço o seguinte, como sempre. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar dado n maior ou igual a 3, temos a mesma coisa de sempre. Eu quero calcular o f' de x. O f' de x vai ser o quê? Vai ser o limite de h indo a 0 de x mais h elevado a n menos x elevado a n, certo? Dividido por h. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que abrir esse produto notável. Para isso, eu vou lembrar
do produto notável A mais B elevado a N. Até eu pedi para o nosso monitor Igor mandar, né, uma listinha de resumo para vocês de coisas do ensino médio. E uma das coisas que eu pedi para ele colocar é esse produto notável aqui. Vocês podem já ter visto isso. Então, ele é esse aqui, ó. N escolhe 0, A elevado a N, B elevado a N, N escolhe A1, A elevado a N menos 1, B elevado a 1, e você continua até que você vai no N escolhe N, A elevado a 0, B elevado a N. Lembrando que N escolhe não é uma fração. N escolhe J é uma notação para N fatorial sobre J fatorial vezes N menos J fatorial. E J fatorial é uma notação para J vezes J menos 1 vezes até você atingir 1. Tá bom? Muito bem. Então, lembramos deste produto notável. Agora eu venho aqui, então eu vou aplicar esse produto notável. Então, eu vou ter limite de H indo a 0. Aplicando ele, então, eu vou ter N escolhe 0. N escolhe 0. Mas N escolhe 0 dá o próprio 1. Então, eu vou ter x elevado a N, H elevado a 0. Mais N escolhe 1, x elevado a N menos 1, H elevado a 1, né? E eu continuo isso até que eu chego no N escolhe N, x elevado a 0, H a N, menos x elevado a N. Tudo isso dividido por H. Observa que eu tenho um fator comum aqui. Esse termo e esse termo aqui são iguais. E daí eles se cancelam. Então, esse limite vai ser escrito assim, ó. Aqui faz sentido eu usar a seta, porque eu vou colocar, então, f' de x é igual ao limite de h indo a 0. Eu vou copiar o de cima. E já vou observar que no de cima sempre tem um fator que está aparecendo, que é o h, certo? Então, eu vou colocar esse fator do h em evidência. Colocando esse fator do h em evidência, eu vou ter n escolhe 1, x elevado a n menos 1, vezes h0. Agora, então, veja que tem uma diferença de 2 aqui, né? Mais até n escolhe n, x elevado a 0, h elevado a n menos 1, tudo isso vezes h, e daí toda essa parte de cima está dividida por h. Agora eu tenho esse fator comum do h, sai, e daí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter limite de h indo a 0, de n escolhe 1, x elevado a n menos 1 vezes h a 0, mais, o próximo seria n escolhe 2, x elevado a n menos 2, h a 1, certo? E assim por diante, até que eu chego no n escolhe n, x elevado a 0, h a n menos 1, tá bom? Agora, observa o seguinte. Observa que, quando eu aplicar... Certo. Agora, observa o seguinte. Quando eu... Primeiro, tem uma coisa que eu quero observar primeiro. H elevado a 0 é a mesma coisa do que 1. Então, eu vou ter isso aqui, certo? Agora, eu vou usar que o limite da soma é a soma dos limites. Observa que o H está aparecendo em todas as parcelas, exceto na primeira. Então, em todas as parcelas, exceto a primeira, o limite vai dar 0. Então, esse limite vai ficar apenas n escolhe 1, x elevado a n menos 1. Bom,
E n escolhe 1 dá quanto? Vejamos, n escolhe 1 é o quê? É n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. N fatorial é o quê? É n vezes n menos 1, n menos 2 até 1, certo? Então, é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. E está sendo dividido por n menos 1 fatorial. Horas. Então, eu tenho esse fator comum, né? Que eu posso simplificar aqui. E daí eu vou ter o quê? Eu vou ter n. Então, n escolhe 1 é n. Então, eu vou ter nx elevado a n menos 1. Então, acabamos de mostrar que x elevado a n vai dar n vezes x elevado a n. Tá bom? Então, guarda isso, que isso daqui é muito importante. Então, o que nós acabamos de demonstrar? d dx de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1, quando n pertence aos naturais. Aqui é importante, viu? N pertencente aos naturais. Tem algumas pessoas que mostram apenas o n no natural e já falam, então vale para n real. Não, vamos com calma. Nós fizemos o n natural, depois nós vamos fazer o n racional, e só daqui 2 aulas nós vamos fazer o n real, certo? Depois da prova só eu vou fazer o caso n real, porque para ele eu preciso antes fazer a derivada da função exponencial, tá bom? Então vamos com calma. Vamos lá então. Então nós fizemos esse cara aqui. Bom, agora, o que nós temos agora então é a derivada de potências, certo? O que eu quero fazer agora? Eu vou querer calcular a derivada de polinômio. Para calcular a derivada de polinômio, antes eu vou precisar de uma propriedade algébrica, que vai ser a primeira propriedade algébrica que eu vou fazer hoje. A propriedade algébrica é a seguinte: se f e g são diferenciáveis em um ponto A, pertencente ao domínio da F, e também tem que estar no domínio da G, então, a função f mais g é diferenciável nesse A. E, além disso, eu vou ter que a derivada da função soma vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Em outras palavras, o que esse teorema está me dizendo é que derivada da soma é a soma das derivadas. Bom? Então, vamos lá. Demonstração. Muito simples a demonstração dele. Então, eu tenho que calcular esse limite aqui. F mais G, linha de A. Quem é ele, por definição? Ele é o limite de H indo a zero de F mais G do A mais H menos F mais G do A. Tudo isso dividido por H. Aí eu uso propriedade de função, certo? Ó, função f mais g aplicado no A mais H. O que isso significa? Isso significa f mais... Desculpa. Isso significa f aplicado em A mais H mais f aplicado mais G, desculpa, F mais G, né? Então, vai ser F aplicado em A mais H, mais G aplicado em A mais H. Agora, menos F em A, mais G em A, certo? Tudo isso dividido por H. Agora, eu utilizo propriedades, né, de números reais. E eu posso escrever esse cara como sendo F de A mais H menos F de A, mais G de A mais H, menos G de A. Tudo isso dividido por H, certo? Só que daí eu vou agora utilizar a propriedade
de soma de fração. Como que eu somo fração, né? Essa soma aqui, deixa eu só ajeitar antes esse sinal aqui, que tá meio feia essa parte aqui, né? Deixa eu escrever lá de novo, porque ela tá meio feia. Bom, então, vou usar a propriedade de soma de fração. Essa soma de fração, eu posso escrever, como sempre, dessa maneira aqui. Certo? Aí o que acontece? Quem que é a primeira parcela da fração? A primeira parcela da fração é a F' de A. Quem é a segunda parcela? A segunda parcela é o G' de A. Então, eu demonstrei isso. Limite da soma, ou desculpa, a derivada da soma é a soma das derivadas, certo? Então, E derivada de F mais G é a derivada da F mais a derivada da G. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Muito bem, então vamos continuar. Então, agora eu vou fazer esse exemplo aqui, ó. Utilizando esse resultado que eu passei acima, vamos fazer esse exemplo. Se a minha função f de x é igual a x ao quadrado mais x. Então, eu quero calcular a derivada dela. Quem é a derivada dela? Certo? Vejamos. Solução. Então, vou colocar aqui, ó, derivada da f. Bom, pelo resultado que nós fizemos agora há pouco, derivada da soma é a soma das derivadas. Olha aqui, a minha f ela é a soma de duas funções. Ela é a função x ao quadrado mais a função x. Quanto que dá a derivada disso? Vou usar essa outra notação. Essa outra notação é mais bonitinha. Essa derivada vai ser d dx, então vai ser a derivada da primeira, mais a derivada da segunda. Quanto que dá a derivada da primeira? Nós calculamos, tá? 2x elevado a 2 menos 1, que dá 1. X elevado a 1 dá x. Mais quanto que dá a derivada da x? Nós calculamos. Isso dá 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que dá 0. X elevado a 0 dá 1. Bom? Pronto. Está calculado, então. Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora, antes, eu quero fazer polinômio. Antes de fazer polinômio, eu vou fazer mais um teorema. Se eu pegar um número real e f, uma função diferenciável em A, eu vou ter o seguinte. Bom, deixa eu escrever mais curto isso. Se eu tenho C, um número real, e F diferenciável em A, então, a função C menos F é diferenciável em A. E, além disso, a derivada da função C vezes F vai ser a constante C vezes o F do A. Em outras palavras, né, se eu usar aquela notação assim, ó, d dx de C vezes F, o que isso está me dizendo é que vai ser C vezes d dx de F. Ou seja, o que isso está me dizendo é que eu posso tirar a constante para fora da derivada. Tudo bem? Então, vamos agora demonstrar isso.
a demonstração desse cara aqui é muito fácil. Bom, C vezes F' no A, isso é o quê? Isso é o limite de H indo a zero, de C vezes F no X mais H. Bom, aqui eu estou com A, né? Então vamos manter A. Menos C vezes F no A. Tudo isso dividido por H. Bom, então esse cara vai ficar o quê? Esse cara vai ficar limite de H indo a zero. Isso daqui é a mesma coisa que C vezes F de A mais H. A outra é C vezes F de A. Observa que você tem um C como sendo um fator comum. Ora, vamos colocar esse fator comum em evidência. C vezes, utilizando aqui também já a propriedade de fração, eu escrevo dessa maneira. Tudo bem? Todo mundo enxerga isso? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade de limite. O limite eu sei que eu posso tirar a constante para fora dele. E agora, olha só, esse limite que sobrou é o f' de A. Então, observa que eu posso, então, fazer aquilo que eu falei. Posso tirar a derivada para fora de uma constante. Então, por exemplo, se eu tenho esse cara aqui, ó, exemplo. Quanto que dá a derivada de 3x ao quadrado? Quanto que é a derivada disso? D dx. Bom, eu posso tirar a derivada para fora. Então, isso vai ser 3 vezes d dx. Deixa eu só enumerar o exemplo antes de eu continuar. Eu acho que eu já parei de enumerar. 4, 5. A gente está agora no exemplo 6. Então, vai ficar d dx do x ao quadrado. Olha só, tirei a constante 3 para fora da derivada. Isso vai dar, então, 3 vezes... Quanto que é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Então, quanto que vai dar a derivada de 3x ao quadrado? É 6x. Tá bom? Claro? Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Utilizando esses dois teoremas que nós fizemos, que o limite da soma é a soma dos limites, e que eu posso tirar a derivada para fora da função, desculpa, posso tirar a constante para fora da derivada. Utilizando essas duas coisas, nós vamos mostrar que vamos calcular o polinômio, a derivada de todo polinômio. Desculpa, eu estou aqui confundindo porque eu estou querendo falar uma coisa para vocês, mas eu não sei se todo mundo já viu álgebra linear. O que eu queria falar é que, juntando esses dois teoremas, nós vemos que a função derivada é uma função linear. Mas eu não sei se vocês já fizeram álgebra linear, então é melhor eu nem escrever isso, tá? Mas isso é verdade, a função derivada... No semestre ainda, professor. Tá longe. Tá. Sem disciplina. Tá bom. Então, vocês lembrem disso quando vocês virem transformação linear, tá? A função que pega uma função e leva na sua derivada é uma função linear. Então, vamos lá. Vamos agora calcular quem é a derivada de um polinômio qualquer. Então, eu vou pegar um polinômio qualquer. Como que se escreve um polinômio qualquer? Um polinômio qualquer, ele é uma constante, mais uma constante vezes x elevado a 1, mais uma constante vezes x a 2, até uma constante x elevado a n. Aqui é o caso de função polinomial de grau n, certo? Então, seja esse daqui uma função polinomial. Essa função aqui é uma função arbitrária, certo?
polinômio arbitrário. Bom, então, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular a derivada do polinômio. Então, o que vai ser a derivada do polinômio? Né? Vai ser o d dx desse bichinho aqui. Então, eu vou copiar ele. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encarar esse bichinho do seguinte jeito. É a constante C mais esse tanto aqui, certo? Então, eu vou utilizar aquela coisa que é a derivada da soma, é a soma das derivadas, e eu vou ter isso. Então, 2. Certo? Eu tenho isso. Aí, eu vou continuar fazendo isso. Vou continuar usando que a derivada da soma é a soma das derivadas n vezes, até que eu vou ter esse cara aqui, ó. C0 mais dx de C1x mais dx de C2x2 mais até dx de Cn x elevado a n. Tudo bem? Cheguei até aqui. Agora, então até aqui o que eu usei foi derivada da soma é a soma das derivadas. Agora, o próximo, deixa eu pôr isso aqui para cima, só para eu ganhar uma linha aqui. Pronto. Agora, o próximo, eu vou usar aquele outro que eu falei, que eu posso tirar a constante para fora. Mas antes eu vou calcular essa primeira derivada. Ó, derivada de constante dá quanto? Dá 0. Mais. Agora, esse eu vou tirar para fora. Então, eu vou tirar a constante C1. Então, eu vou ter C1 d dx da função x, mais C2 d dx da função x2, mais até Cn d dx x a n. Agora, observe o seguinte, quanto que é a função da derivada x? A derivada da função x dá 1, né? Então, eu vou ter aqui C1 vezes 1 mais C2 vezes... Quanto que dá a derivada do x2? 2x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Mais, se eu quisesse colocar aqui o próximo, seria C3 vezes 3x elevado a 3 menos 2. Desculpa, 3 menos 1, que dá 2. Mais até Cn vezes n, x elevado a n menos 1. Então, eu obtenho que esse cara vai ser C1 mais 2C2x mais 3C3x2 mais até n Cn x elevado a n menos 1. Tá? Então, em outras palavras, o que nós acabamos de mostrar é que a derivada de C0 mais C1x mais C2x2 mais até Cnx a n é o quê? O primeiro eu não conto, porque é constante, dá 0. E depois é C1, caiu, escorreguei o 1 daqui, subtraí com 1. 1 menos 1 deu 0. Daí não tem o termo ali. Mais, escorreguei o 2 de cima, 2C2, x elevado a 2 menos 1, que dá 1. E continuo isso até o termo n. Uma coisa importante a dizer para vocês é que esse negócio de ficar escorregando a função polinomial, tá? Isso não serve para outras funções. Estou falando isso para vocês não cometerem a gafe. Professor, Oi.
Repete aí, por favor, o que é que travou? Eu não ouvi essa parte aí de polinomial. O que eu falei é que, olha só o que está acontecendo aqui. Quem que é a derivada, né? Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou escorregando esse cara aqui para baixo, né? E subtraindo com 1, em cada um dos termos do polinômio. É desse jeito que eu calculo a derivada, né? Mas é importante dizer, é desse jeito que eu calculo a derivada de funções polinomiais. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso em outras funções, que não dá certo. Isso é só para a função polinomial. Aí eu ia contar a história do cara, da minha época de graduação, que o professor falou para ele assim, você precisa estudar mais, você não está estudando. Aí ele falou, não, professor, estou estudando sim, sei tudo. Aí o professor falou assim, então me diz aí, o que é a derivada de uma função? Aí ele falou assim, a derivada da função é aquele negócio de escorregar a potência. Não, né? Porque, de novo, isso só vale para polinômio. Então, o que o cara fez foi só passar vergonha. Mas vamos lá. Para polinômio, você tem essa regrinha bonitinha. Vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Seja essa função aqui. Ó. F de x igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 8. No item A, eu quero que vocês calculem a derivada. E no item B, eu quero que vocês calculem a derivada no ponto 4. E no item C, eu quero que determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto 4, f de 4. Lembrando, né, que quem que é essa equação, né? É y menos f de 4 igual a f' de 4 vezes x menos 4. Por quê? Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Aqui eu só estou usando aquela formulazinha que eu passei nas primeiras aulas, né? Que é o tal do ioiô michoxô. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui vocês sabem. Tentar fazer a chamada enquanto vocês pensam nesse exercício aí. Tentar fazer uma coisa diferente hoje. Vou só olhar no... Tem poucas pessoas mesmo? Então eu vou só olhar no... Eu já vou pôr, tá? Já vou pôr de volta. É só para abrir a pasta. Eu vou só olhar no controle das pessoas do negócio para ver quem que tá e já vou colocando direto aqui. Não é um curso de análise, curso de cálculo. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vamos lá, então. Hoje dia 30/3. A primeira pessoa que aparece aqui é a Ana Carla.
Vou colocar aqui presença para Ana Carla. Depois temos a Andressa. Andressa Laris. É isso, né? Essa mesmo. Depois tem o Anthony. Depois tem o Daniel. Daniel. Essas coisas, a pessoa é tipo José, né? Alguma coisa assim. Falei? É José Daniel. Mas tudo bem. Daniel da Silva está presente. Agora temos o Harrison. Harrison, presente. Depois do Harrison tem o João Christian. Depois o José Francisco. José Francisco dos Santos Filho, né? Vamos para o próximo. Depois temos o José Neto. O José Neto é o José Alves da Silva Neto. Se não for, pode falar. Depois temos o José Vinícius. Depois aparece aqui para mim Júnior Silva. Júnior, deve ter um monte, né? Mas vamos usar. Só tem um Júnior. Ótimo, melhor assim. É o José Carlos da Silva Júnior? Se não for, fala, tá? Depois temos a Laura Beatriz. Laura aqui. Depois temos a Ludmila. Não está encontrando Ludmila. Peraí. Não, eu pulei o Luciano. O Luciano antes. Aqui. Depois temos a Ludmila aqui. Depois aparece para mim o Marg. Marg está presente aqui. Muito bem. Depois do Marg aparece o Micael. Micael está presente. Depois temos a Nathalie. Bem, é a Nathalie Kessia, né? Se não for, pode falar, tá? Depois temos a Neide. Eu lembro que eu acho que essa Neide é Edneide, né? Edneide. Vai para o sobrenome. Lino. Isso. Edneide Lino. Depois apareceu para mim aqui o Ramses. Ramses, né? Ramses, né? Uhum. Joia. Depois, por último, aparece o Vitor, mas eu acho que é João Vitor, né? É João Vitor Oliveira. Entrei com a conta errada hoje. Tudo bem. Tá bom. Tá feita a chamada. Tem alguém que eu não chamei? Eu não falei o nome? É mais rápido fazer assim, né? Ou não, não sei. Eu vou ficar satisfeito com essa chamada desse jeito. Muito bem. Fizeram um exemplo, pessoal? Eu fiz. Os demais conseguiram fazer?
Alguém não conseguiu? Consegui fazer também. Se todo mundo fez, eu vou pular então para o próximo, tá? Se alguém não conseguiu, aí me avisa que a gente pode fazer, tá? Deixa só o final de cada um aí, não é, professor? Ah, muito bem. Vou deixar fazer isso então. Vou colocar só as respostas deles. Então, a resposta do item A é f' de x igual a 6x menos 12. O item B é f' de 4 dá 12. O item C vai ser a equação y menos 8 igual a 12 vezes x menos 4, tá bom? Se alguém não conseguiu fazer, me avisa que daí a gente pode conversar depois, tá bom? Muito bem, vamos continuar aprendendo a calcular a derivada de funções. Agora, eu quero calcular... Agora eu quero calcular a derivada dessa função. Seja f de x igual a raiz de x. Quanto que dá a derivada dessa função? Tá? Então, primeiro, antes de calcular a derivada dela, vamos lembrar uma coisa. Quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função não é todos os reais, né? O domínio dessas funções são os reais positivos, ou seja, é um intervalo fechado no zero até mais infinito, tá bom? Agora, eu quero, então, calcular a derivada. Então, para calcular a derivada, eu vou dividir, né, em duas etapas. Em um primeiro momento, eu vou fazer a derivada nos pontos que estão no intervalo aberto de zero até mais infinito, e depois eu vou fazer a derivada no zero. Por quê? Lembrando, o nosso limite aqui é um limite global, mas o domínio dessa função, ela não tem ninguém à esquerda do zero. Então, por isso, quando eu for calcular, caso exista, quando eu for calcular a derivada no zero, eu vou ter que calcular o limite lateral vindo à direita, tá bom? Então, eu vou primeiro fazer aqui, ó, dado x pertencente a um intervalo que vai de zero até mais infinito. Então, vou agora calcular então, a derivada desse ponto x. Nesse ponto x, quem que vai ser a derivada? Vai ser o limite de h indo a zero da raiz quadrada de x mais h menos raiz de x sobre h. Bom, esse limite aqui, nós já brincamos com ele diversas vezes, né? Com esse limite ou com limites semelhantes a ele. O que eu faço para calcular esse limite, né? Eu multiplico em cima e embaixo pelo que a gente chama de conjugado desse cara aqui de cima, ou seja, pela raiz de x mais h mais raiz de x. Bom, e daí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui limite de h indo a zero. Aqui eu vou usar aquela velha brincadeira, né? É mais um produto notável que eu pedi para o Igor estar colocando naquela lista. Ó, a multiplicação desses dois aqui vai ser o quê? Vai ser x mais h. Menos, agora a multiplicação dos outros dois vai ser x. Dividido por h, raiz de x mais h, mais raiz de x. Que vai dar, então, igual ao limite de h indo a zero, de h dividido por h, raiz de x mais h, mais raiz de x. Esse cara, observa que tem um h como comum, ele vai ficar limite de h indo a zero, de 1 sobre raiz de x mais h, mais raiz de x. Daí eu utilizo que o limite da divisão é a divisão dos limites, e também eu utilizo que o limite da soma é a soma dos limites, e eu utilizo que o limite pode ser passado para dentro da raiz quadrada,
e que o limite de x mais h, quando h está indo a zero, vai para x. Então, esse cara vai dar 1 sobre raiz de x mais raiz de x. Ou seja, ele é 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Muito bem. Então, eu calculei a derivada no x, estando no intervalo aberto de 0 até mais infinito. E se ele estiver no zero? Então, agora eu quero responder a seguinte pergunta. Existe a derivada no zero? Bom, caso exista a derivada no zero, quem seria ela? Ela seria o limite de x indo a zero pela direita de f de x menos f de zero sobre x menos zero, certo? Que seria igual ao limite de x indo a zero pela direita, a f de x é raiz de x, menos f de zero dá zero, dividido por x. Bom, então eu teria raiz de x sobre x. E esse cara é igual ao limite de x indo a zero pela direita, de 1 sobre, vamos lembrar, né? Raiz de x é a mesma coisa, vamos fazer aqui a continha, vai. É a mesma coisa do que x elevado a meio, vezes 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, isso aqui seria a mesma coisa que limite de x elevado a zero, desculpa, x indo a zero pela direita, de x elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Então, isso aqui seria a mesma coisa que o limite de x indo a zero pela direita, de 1 sobre x elevado a meio. Bom, nós vimos que o limite de x indo a zero de 1 sobre x elevado a uma potência positiva, meio é um número positivo, né? Isso aqui dá mais infinito. Então, voltamos à pergunta. Existe a f' de zero? Não. Por quê? Porque não deu um número. Deu mais infinito, certo? Deste modo. F não é diferenciável em zero. Aí, lembra daquela coisa lá de função derivada? Quem vai ser a função derivada nesse caso? Mais ainda. A função derivada vai ter domínio dela como sendo, então, intervalo aberto, de zero até mais infinito, porque não tem a derivada no zero. E a função derivada, ela vai pegar um ponto desse intervalo aberto e o levará aonde, né? O levará em 1 sobre 2 elevado a raiz de x. Eu quero destacar uma coisa com esse cara aqui, ó. Quero destacar uma coisa. Quero que vocês observem uma coisa interessante aqui. Bom, raiz, né, que nem a gente já falou antes, é a mesma coisa que x elevado a meio. Bom, então, esse cara é a mesma coisa do que meio vezes 1 sobre x elevado a meio. Mas isso é a mesma coisa do que meio vezes x elevado a menos meio. Por que eu estou escrevendo isso? Olha só que interessante. Isso daqui, então, é meio vezes x elevado. Ó, menos meio é a mesma coisa que meio menos 1. Então, olha só que interessante. O que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a derivada de dx, de raiz de x, mais raiz de x é a mesma coisa do que x elevado a meio. A derivada dessa função é meio vezes x elevado a meio menos 1. Olha só que legal, né? Então, quer dizer, interessante. Aparentemente, aquela brincadeira que a gente fez lá para polinômio, para a potência natural de x, está parecendo que vai dar certo, né? Então, eu vou fazer a pergunta, né? A pergunta que eu fiz antes, uma conjectura. Pergunta.
Se eu pegar um número R pertencente aos reais, então, a derivada d dx de x elevado a r é r vezes x elevado a r menos 1. E de novo, né? Já falei isso, mas eu vou falar novamente. Vamos com calma. O caso R real, eu vou fazer só daqui 2 aulas. Eu vou fazer primeiro, vamos brincar com o caso que o R é um número racional, tá bom? Então, o que eu vou fazer a seguir, no próximo exemplo, é responder essa pergunta para R sendo um número racional. Então, o exemplo vai ser o seguinte. Mostre que se f de x é igual a x elevado a k sobre n, lembrando que k sobre n também você pode escrevê-lo como sendo raiz enésima de x elevado a k, tá? Com k um número inteiro e n um número natural sem ser o zero. Vamos mostrar que esse cara aqui, se f é desse jeito, então a derivada da f vai ser esse número racional, k sobre n, x elevado a k sobre n menos 1, tá bom? Então, vai ser isso que nós vamos fazer agora, certo? Solução. Então, vejamos. Eu quero calcular, então. Aqui, observa que eu estou sendo bem indisplicente, né? Eu teria que, na verdade, se eu quisesse ser mais formal, eu deveria dividir em casos de n par e n ímpar, porque no caso n par, eu tenho a raiz definida apenas para positivos, e no caso ímpar, para todos os reais. Mas eu quero fazer aqui uma coisa mais rápida, tá? Então, vou ser até um pouco informal aqui, só para a gente fazer mais rápido essa derivada, tá? Mas, bom, vale todos esses casos, vai valer essa mesma fórmula, desde que esteja bem definida a função. Então, quem vai ser a derivada? A derivada desse cara vai ser limite de h indo a zero, de x mais h elevado a k sobre n, menos x elevado a k sobre n. Geralmente, alguns livros fazem primeiro o caso k igual a 1, e depois expande para os demais, mas eu achei que não ia mudar muita coisa eu fazer isso, então eu já fui aqui para o caso geral. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Igual eu fiz no da raiz quadrada, eu vou multiplicar em cima e embaixo com um certo fator. Quem? Bom, agora o produto notável que eu vou usar aqui é esse aqui, ó, a menos b vezes a elevado a n menos 1 b a 0 mais a elevado a n menos 2 b a 1. E você vai fazendo isso, tirando 1 do primeiro termo e colocando mais 1 no segundo termo. Até que você chega no a elevado a 0, b elevado a n menos 1. Esse cara aqui é a mesma coisa que a elevado a n menos b elevado a n, tá? Então, eu vou, utilizando esse produto notável, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por quem? Deixa eu copiar as coisas aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Copiei ele aqui. Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho mais para cima, para não confundir as coisas. Aí eu vou agora multiplicar esse termo pelo fator, né? Quem que é o fator? É o fator para obter isso, certo? Eu quero com n. Então, eu vou fazer assim. Vai ser x mais h elevado a k n menos 1 sobre n vezes x elevado a k sobre n vezes 0. Certo? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando
x mais h elevado a k sobre n, estou elevando isso a n menos 1. X elevado a k sobre n, estou elevando isso a zero, certo? E daí eu vou fazendo isso até que eu chego em x mais h elevado a k. Aí eu vou sempre diminuindo, a mesma coisa, ó, nesse fator aqui, ó, nesse fator aqui, eu vou somando 1, subtraindo 1 na primeira parcela e somando 1 na segunda parcela. Até que eu chego nesse cara aqui, ó. K sobre n vezes 0 é x elevado a k sobre n vezes n menos 1. Tá bem? Deixa eu colocar essas coisas um pouquinho mais para o lado. Essas coisinhas aqui um pouquinho mais para o lado. Gente, por que ficou assim? Esquisito aqui, né? Vamos lá. Não sei por que ele ficou com essa mancha, mas vamos lá. Acho que dá para entender, né? Vamos lá. Então, fiquei com isso. Agora eu vou copiar, eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa parcela, certo? Eu coloquei ela aqui em cima, embaixo também. A mesma parcela. Multipliquei em cima e embaixo pela mesma parcela. Muito bem. Aí, o que eu vou obter, então? Agora eu vou efetuar aquele produto notável. E daí a parcela de cima vai ficar o quê? A parcela de cima vai ficar limite de h indo a zero. Ó, de novo, ó, eu tenho a mais h elevado a k mais k sobre n menos x elevado a k sobre n. Esse a mais h elevado a k sobre n vai fazer o papel de a maiúsculo no produto notável, e o x elevado a k sobre n está fazendo o papel do b no produto notável. Então, esse cara vai ficar o quê? Vai ficar x mais h elevado a k sobre n elevado a n, menos x elevado a k sobre n elevado a n. Tudo isso dividido pelo termo de baixo. O termo de baixo não muda, vou copiá-lo. Então, tem aqui o termo de baixo. Muito bem, tudo isso dividido por esse rapaz. Agora, o que eu vou ficar? Observe o seguinte, o de cima, eu tenho n, né? Nas duas parcelas que eu posso simplificar. Então, eu vou simplificar esse n. E eu vou obter o quê, né? Eu vou... Opa. O de cima, quando eu simplifico n por n, essa parcela aqui fica só k. E essa parcela. Eita. Essa parcela aqui também fica k. Tá bom? Certo. Agora, observe o seguinte. Esse cara aqui, então, vai ficar limite de h indo a zero, de x mais h elevado a k, menos x elevado a k sobre h, vezes 1 sobre toda aquela parcela lá. X mais h elevado a k, n menos 1 sobre n, x elevado a k sobre n vezes 0. E daí eu estou sempre somando 1 na primeira parcela, desculpa, subtraindo 1 na primeira parcela e somando 1 na segunda. Eu vou ficar com k sobre n vezes 0, x elevado a k sobre n vezes n menos 1. Certo? Sempre fazendo essa mesma conta. Aí, observa que esse primeiro limite é o quê? É a derivada da função x elevado a k. Nós calculamos. Quanto que dá isso? Isso dá k vezes x elevado a k menos 1. E a segunda parcela? Observa que o limite da divisão é a divisão dos limites. E eu vou ter 1 sobre
A primeira parcela vai ficar, então, x, h tende a zero, certo? Então, vai ficar x elevado a k, n menos 1 sobre n. Em todas as parcelas vai aparecer a mesma coisa. X elevado a k, n menos 1 sobre n. Todas as parcelas aparecem a mesma coisa. Agora você tem que lembrar quantas parcelas eu tenho aqui. Lembra? Eu comecei, ó, lembra? Eu fui aqui, ó, do zero até o n mais menos 1. Então eu tenho n menos 1 parcelas aqui, certo? Não, desculpa, foi do zero até o n menos 1. Então eu tenho n parcelas. Se eu tenho n parcelas, então esse cara vai ficar k vezes x elevado a k menos 1 vezes 1 sobre n, x elevado a k, n menos 1 sobre n. Bom, então esse cara vai ficar o quê? Vai ficar k vezes k sobre n vezes x elevado a k menos 1 sobre, né? Bom, esse sobre eu vou escrever assim, ó. X elevado a menos, essa coisa aqui. K, vou separar, tá? As frações K sobre Kn sobre N, estou também efetuando a distributiva, menos K sobre N. Bom, então esse cara vai ficar o quê? Vai ficar K sobre N, x elevado a K menos 1, vezes x elevado a menos K, menos K sobre N, certo? Então, esse cara vai ficar K sobre N, x elevado a K menos 1, x elevado a menos K, menos com menos dá mais K sobre N. Então, agora, eu tenho multiplicação, né, desses caras aqui, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar x elevado mais K com menos K dá zero, e daí eu vou ficar com K sobre N menos 1. Exatamente como eu queria. Certo? Então, de novo, né? O que eu acabei de mostrar? Isto é, a derivada do x elevado a K sobre N é igual a K sobre N vezes x elevado sobre N. Tudo bem? Muito bem. Então, nós acabamos de calcular essa derivada que é muito famosa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá, estou calculando a derivada de um monte de função. Agora eu faço uma pergunta natural para vocês. Existe uma função que não é derivável? Em algum ponto? Bom, o exemplo mais direto de função que não é derivável é esse exemplo aqui, ó. A função f de x igual ao módulo de x. Eu vou mostrar para vocês que essa função não é derivável no zero, tá? Então, eu vou deixar como exercício para vocês, exercício. Vocês vão me mostrar o seguinte, f' de x é igual a 1 quando x é maior do que zero e menos 1 quando x é menor do que zero. E agora eu vou mostrar para vocês que essa função não é derivável no zero. Todavia, f não é derivável ou diferenciável zero. Como que eu vou fazer para mostrar que ela não é diferenciável no zero? Bom, para ser diferenciável no zero, tem que existir esse limite aqui, certo? F de x menos f de zero sobre x menos zero. Tem que existir esse limite, certo? Então, para mostrar que ela não é derivável no zero,
eu vou mostrar que esse limite não existe. Como que eu vou fazer para mostrar que esse limite não existe? Eu vou calcular os limites laterais e vou mostrar que eles são distintos. Se os limites laterais são distintos, então o limite global não existe. Então vamos começar com o limite lateral à direita. Bom, módulo de f de x é o módulo de x, menos módulo de zero sobre x menos zero. Então, esse cara aqui vai ser limite de x indo a zero pela direita. O módulo do x, quando o x é positivo, ou seja, quando o x está à direita do zero, dá x. Módulo de zero dá zero, então vai ser x menos zero, que dá x, dividido por x. X dividido por x dá 1. E do outro lado, o que acontece? Do outro lado, o limite à esquerda, o que vai acontecer com o limite à esquerda? Eu vou calculando aqui, vai dar tudo muito parecido. O único momento que vai diferenciar é aqui. Por quê? Bom, x menos zero dá x, ok. Módulo de zero dá zero, ok. Mas o módulo de x com o x à esquerda do zero. Se eu estou à esquerda do zero, então eu sou um negativo. O valor absoluto de um número negativo é menos x. Menos x dividido por x dá menos 1. Então, desse jeito, nós vemos que não existe esse limite. Se não existe esse limite, então essa função não é diferenciável no zero. Alguma dúvida? Muito bem. Vamos continuar. Vamos continuar. Ô, professor, ali o limite de x indo a zero positivo, eu buguei agora. Tipo, O que tem você dois não entendeu? positivos à direita. Foi só o sinalzinho ali, limite, na última parte. Um x negativo. Ah, tá. É que eu não troquei esse. Ah, o senhor trocou, achei que era... É porque eu tinha copiado o de cima, daí eu apaguei todos os mais, coloquei menos, exceto esse. Esse eu tinha esquecido. Obrigado. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos seguir, então. Eu fiz esse exemplo grandão, né, da derivada desse cara aqui. Eu acho que faltou eu fazer mais um exemplo disso, agora que eu me dei conta. Então, eu vou fazer mais um exemplo mais numérico, como vocês dizem, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Mais um exemplo. Quanto que dá a derivada de x elevado... Vamos escrever assim, ó. Quanto que dá a derivada da raiz quadrada de x ao cubo? Bom, primeiro, o que é essa raiz quadrada? É x ao cubo elevado a meio. Todo mundo concorda com isso? Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Agora eu utilizo propriedade de potência e eu posso escrever esse cara como sendo x elevado a 3 sobre 2. Tá bom? Porque x elevado a uma potência eleva a uma outra potência, dá uma multiplicação. Estou usando isso aqui, ó, x elevado a b, depois elevo a a, isso é x elevado a b vezes a, certo? Então, é 3 vezes meio, que dá 3 sobre 2. Isso vai dar o quê? Vai dar 3 sobre 2, 2, 2, 2, 2. X elevado a 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 vai dar meio. X elevado a meio. Então, isso vai dar 3 sobre 2 raiz de x. Tudo bem? Se eu colocasse uma constante agora, d dx de 4 vezes raiz quadrada de x ao cubo, quanto que daria isso? Bom, muito simples, né? É 4 vezes 3 sobre 2 raiz de x.
que vai dar, então, 6 vezes raiz de x. Bem? Muito bem. Vamos continuar. Agora eu vou fazer mais uma técnica importante para a derivação. O que eu vou fazer agora é o que a gente chama de regra do produto. A regra do produto vai me falar o seguinte. Lembra que eu fiz a regra da soma. F mais G é igual a F, derivada da F, mais a derivada da G. Lembra? Essa é a regra da soma. Agora, como que vai ficar a regra do produto? É simplesmente fazer o produto das duas? Não. A regra do produto é assim, ó. É a derivada da primeira vezes a segunda. Mais, deixa eu apagar essa da soma, que já está mais para cima. Mais, agora eu copio a primeira e derivo a segunda. Então, a regra do produto me diz o quê? Derivada do produto vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais copia a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Certo. Vamos fazer a demonstração disso aqui rapidamente. De fato. Vamos fazer rapidamente a demonstração disso. A derivada, então, do produto, f vezes g, linha de x, vai ser o quê? Bom, vai ser limite de h indo a zero, de f vezes g em x mais h. Então, vai ser f de x mais h, g de x mais h, menos f de x, g de x, sobre h. Esse cara vai ficar igual ao limite de h indo a zero. Bom, eu quero escrever esse cara na derivada da f da g. Então, eu faço assim, ó. Observa que esse cara vai ser f de x mais h. Eu queria que aparecesse aqui, ó, g de x mais h menos g de x. Não queria? Queria que aparecesse esse cara aqui, para aparecer a derivada da g. Bom, então eu posso colocar ele. Para colocar ele, o que eu fiz? Eu estou subtraindo o f de x mais h menos o g de x. Bom, para isso, então, eu vou somar esse mesmo cara. Certo? Todo mundo concorda que a fração de cima é igual à fração de baixo. Agora, esse cara vai ficar, então, limite de h indo a zero. Vou colocar aqui f de x mais h vezes, olha só que legal. Então, essa aqui já vai ficar g de x mais h menos g de x. Coloquei, estou separando as frações, certo? Mais, agora o outro eu coloco em evidência, fica f de x mais h menos f de x sobre h, tudo isso vezes g de x. Aí, agora ficou fácil, né? Porque agora eu uso que como a f é diferenciável em x, então f é contínua em x. Por que eu estou... Onde que eu vou usar isso? Eu vou usar nesse limite aqui, ó. E desse jeito, esse cara aqui vai para f de x. Esse cara aqui, a gente já sabe que é o g' de x. Esse cara aqui vai para f' de x. E esse último aqui, lógico, é o g de x. Então, esse limite vai dar quanto? Esse limite vai dar f de x vezes g' de x mais f' de x vezes g de x. Ó, aqui eu inverti, comutei na soma, mas dá na mesma, né? Isso é a mesma coisa do que a derivada da primeira vezes a segunda, mais copia a primeira e a derivada da segunda. Tá claro, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida?
Não? Muito bem. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Calculo. Bom, eu já vou fazer direto para a gente ganhar tempo aqui. Já está com o tempo curto. Dx de x ao cubo menos 1 vezes 2x ao cubo mais 8x menos 5. Quanto que vai dar a derivada disso? Bom, nós já vimos, né, que a regra do produto é a derivada da primeira vezes a segunda. Mais, copio a primeira vezes a derivada da segunda. Então, quanto que vai dar esse cara? Bom, a derivada primeira ali vai dar derivada de polinômio, 3x ao quadrado. Vou tirar esse parênteses, só deu ele. Vezes 2x ao cubo mais 8 menos 5. Mais. Agora a outra vai dar x ao cubo menos 1 vezes derivada do polinômio 6x ao quadrado mais 8. E acabou. Tá bom? Bom, para terminar, quero fazer um exemplo aqui com vocês. Eu vou pegar, seja f de x igual a x elevado a 1/3 x elevado ao quadrado menos 3x mais 2. Aí no item A, calcule f' de x. É só utilizar a regra do produto, tá? Não vou fazer. E eu vou fazer só o item B. Determine quando, ou seja, em quais coordenadas a reta tangente ao gráfico de f é horizontal. Certo? Bom, solução. Que nem eu disse, né, o item A, eu vou, por causa do tempo, não vou fazer. Vou deixar para vocês brincarem com ele. É só utilizar a regra do produto, tá? Mas o que você vai obter vai ser 7x ao quadrado menos 12x mais 2 sobre 3x elevado a 2/3. Se alguém não conseguir fazer, eu posso fazê-lo na aula de exercício, tá? No encontro que a gente tem de terça, quarta e quinta. Agora, o segundo, eu quero a reta horizontal. Vamos lembrar, né? O que tem que acontecer para eu ter reta horizontal? Primeiro, o que eu preciso para ter uma reta? Eu preciso de um ponto e um coeficiente angular. Se a minha reta é horizontal, ela é uma reta constante, né? Então, quem que é? Y menos y0 igual coeficiente angular x menos x0. Se eu não quero que apareça o x, quanto que tem que ser o coeficiente angular? Esse coeficiente angular deve ser 0. Então, para a reta ser... Então, lembre-se. Para reta ser horizontal, devemos ter
coeficiente angular nulo. Tá? Zero. Então, se eu quero coeficiente angular zero, quem que é o coeficiente angular da reta tangente? É o F'. Deste modo, queremos determinar x tal que f' de x é igual a zero. Então, eu quero saber quando é que a derivada é zero. Bom, isto é, quem é a derivada? Nós calculamos acima, né? É o 7x ao quadrado, está aqui, ó. Menos 12x mais 2, dividido por 3x elevado a 2 terços. Eu quero saber quando é que esse cara aqui, para quais valores de x esse cara dá zero. Bom, mas isso aqui acontece, eu sei somente C, o 7x ao quadrado menos 12x mais 2 é igual a zero. Você pode estar multiplicando os dois lados por 3 vezes x elevado a 2 terços e utilizando que 0 vezes 3 vezes x elevado a 2 terços dá zero. Aí você vai lá e calcula esse cara. Então, isso aqui acontece sem somente ser pela aquela formulazinha da resolução da equação do segundo grau. Isso vai dar menos b, então vai dar 12, mais raiz de b ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes c, 8, 8 vezes 7, 56. Dividido por 2 vezes 7, 14. Ou x igual a 12 menos raiz de 144 menos 56, dividido por 14. Então, são esses dois caras. Bom? Muito bem. Eu tinha preparado mais um exemplo. Não vai dar tempo para eu fazer hoje. Então, eu vou só escrevê-lo aqui como exercício. Daí vocês façam ele, tá? O exercício é: determine a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a 6 raiz cúbica de x ao quadrado menos 4 sobre raiz de x no ponto 1, 2. Bom, tentem fazer. Se não conseguir, a gente pode conversar nas aulas de exercício. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Quase consegui dar a aula toda. Faltou fazer a regra do produto, do quociente, desculpa. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a regra do quociente e depois nós calcularemos as derivadas das funções trigonométricas. Antes, nós vamos, lógico, precisar mostrar que as funções trigonométricas são contínuas, já que nós não fizemos isso ainda. Mas isso nós faremos na próxima aula. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa no chat? Então tá bom, pessoal. Então, eu vou encerrar a transmissão. Desejo para vocês todos um bom dia, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.